Olá, alunos! Vamos para a nossa 144ª aula, aula de número 144 de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estamos juntos aí desde a 12ª aula. Considero vocês muito especiais, porque estão aí buscando aprender, por meio dessas teleaulas que a gente elabora com tanto carinho. Isso mostra o quanto vocês estão conscientes deste momento pandêmico pelo qual todos estamos passando e pela primeira vez. Então, agradeço muito a participação de vocês, e quero aqui expressar mais uma vez a minha admiração e apreciação por esse nível de consciência que vocês têm a respeito do comprometimento que devem ter com a saúde intelectual de vocês. Espero que estejam aí organizando-se já com os materiais e hoje nós temos novidades. Vamos trazer aqui algumas figuras de linguagens novas que a gente ainda não teve oportunidade de estudar, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais com relação a esses conceitos. Então, vamos ver aqui os nossos objetivos. Então, a gente vai conhecer antítese, paradoxo, eufemismo e ironia. Vamos identificar as características que são peculiares de cada uma dessas figuras de linguagem e refletir sobre a ironia e o humor presente nas tirinhas. As tirinhas que foram selecionadas para a nossa discussão de hoje, elas todas trazem uma abordagem que permite a gente aprender sobre uma dessas figuras de linguagem. Certo? Vamos começar então? Então aqui a gente tem a primeira tirinha para a gente analisar. Eu convido vocês para ler aqui comigo no primeiro quadrinho. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? No último quadrinho, está se referindo a um cantor muito famoso, John Lennon, e sua esposa, o nome dela era Yoko. O John Lennon foi assassinado por um fã. Eu não sei se vocês conhecem alguma música dele. Ele tem uma música que eu me lembro chamada Imagine, que ele diz assim: Imagine all the people. Imaginem se todas as pessoas pudessem viver de formas unidas, em harmonia, umas ajudando as outras, com solidariedade, com humanidade, numa perspectiva de que todos habitamos uma aldeia global, numa perspectiva humanitária. Uma música bem bonita, chamada Imagine dele. Talvez alguns de vocês conheçam, os pais e os avós de vocês com certeza conhecem. Só para a gente poder entender aqui o contexto extraverbal do último quadrinho. E agora, vamos começar já assim no início da aula solicitando uma reflexão por meio da primeira atividade para essa aula. Então, vou deixar para vocês aqui essa tirinha para vocês analisarem e vou pedir o seguinte: vocês vão tentar localizar nessa tirinha, nesses quadrinhos, palavras que são de sentido contrário, que a gente chama de antônimos. Um tempo para a nossa primeira atividade.
Continuando então, galera, observem que as palavras que têm sentido contrário, que vocês provavelmente localizaram aí, são positivo, negativo, né? Então, o contrário de positivo é negativo. Então, portanto, são palavras que a gente considera antônimas na língua portuguesa. Mal com L, o contrário de mal com L é bem, né? Às vezes os alunos também têm algumas dificuldades de diferenciar na língua portuguesa quando que eu escrevo mal com L e quando que eu escrevo o mal com U, né? Então, se a gente puder memorizar, o contrário de bom é mal com U e o contrário de bem é mal com L, né? Se eu digo assim, ele é um bom aluno e eu quero dizer que ele é um mau aluno, esse mal será com U, porque o contrário, o contraponto, o antônimo seria bom. Então, bom, mal com U. Agora, se eu digo assim, como você está? Alguém diz, eu estou me sentindo bem. Ou o contrário disso, eu estou me sentindo mal. E agora, esse mal, o contrário de bem, é com U ou é com L? Vai ser com L, né? Então, a gente pensa esse contrário a partir do contexto da fala, a partir do contexto da frase, né? Eu posso dizer, hoje eu estou vivendo um bom dia. Se é o contrário disso, então hoje eu estou vivendo um mau dia. Mal com U ou mal com L? Se é o contrário de bom, o mal é com U, né? A professora está bem arrumada para a aula. Ou a professora está mal arrumada para a aula. Espera aí, mal arrumada com U ou com L? Se o contrário é bem arrumada, o mal será com L. Então, isso é um cálculo que a gente faz ali, um raciocínio mental para definir, né, o antônimo, o contrário. E aí sim a gente consegue identificar se o mal é com L ou se o mal é com U. Tá? Então, memorizem. Bom, mal com U, bem, mal com L. Né? Nesse caso aqui, a gente tem esses antônimos aqui que compõem isso que a gente vai chamar de antítese, né? Que são elementos contraditórios, elementos contrários. O contrário da paz é a guerra, né? Então, a gente tem aqui essa possibilidade de apontar as palavras que são antônimas, que são de sentido contrário aqui nessa tirinha que estamos analisando. Vamos para a atividade 2, galera? Então, a atividade 2 pede o seguinte: identifiquem em cada uma das frases a seguir as palavras que têm sentido contrário entre si. Agora, né? Então, alternativa A gente diz, a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. B, os jardins têm vida e morte. C, eu sou alto e ele é baixo. D, o amor e o ódio caminham lado a lado. E E, a verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Então, nessas frases aqui, eu vou pedir para vocês localizarem quais palavras que possuem sentidos contrários que nós consideramos antônimos. Tá? Vamos dar um tempo significativo para vocês conseguirem localizar e escrever essas palavras que constituem as antíteses dessas frases.
Voltando então, galera, olha lá. Quem então localizou ali na frase da letra A as palavras guerra e paz, localizou ali as antíteses, as palavras que apresentam sentido contrário, né? Os jardins têm vida e morte, então observem que vida e morte são palavras também de sentido contrário. Assim como alto e baixo, amor e ódio, verdade e mentira. Esse não estava muito difícil, né? Então, o que a gente tem ali? Que a antítese é uma figura pela qual se opõem, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Podem ser consideradas as palavras antônimas, né? Então, luz, escuridão, céu, inferno, bem, mal, noite e dia, tristeza, alegria. Alguns exemplos aí para a gente localizar as antíteses, né? E o paradoxo? O paradoxo ele é muito similar, muito parecido com a antítese. Porém, trata-se de expor um pensamento, uma proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a crença comum compartilhada pela maioria. Exemplos. Primeiro exemplo de paradoxo. Alguém pode defender o amor e a solidariedade e espancar os filhos considerando essa atitude como forma correta na educação. Né? Então, como pode alguém defender o amor e a solidariedade e na hora de agir para formar os filhos, para educar os filhos, agir de forma violenta, de forma opressora, né? De forma extremamente autoritária? No exemplo seguinte ali, estou vivendo na paz desta guerra. Como que alguém pode estar vivendo na paz de uma guerra? Então, aqui é uma ideia contraditória, né? E no terceiro exemplo, os jardins morrem vivendo. Como podem os jardins morrerem vivendo? Nós temos um paradoxo aqui, né? E no quarto exemplo, há muita verdade nessa mentira. Observem essa afirmação, é extremamente paradoxal. Como pode haver muita verdade em uma mentira, certo? Para a atividade 3, eu vou pedir para vocês localizarem na fala dos personagens dessa tirinha o sentido contraditório. Então vejam que o paradoxo ele traz um sentido contraditório, não necessariamente apenas as antíteses, né, os antônimos, mas a situação em si do contexto é contraditória, certo? Então aqui a gente tem no primeiro quadrinho, toda certeza é relativa. Alguém pergunta, tem certeza, professor? Absoluta. E agora? Onde que está a situação paradoxal aqui? Tentem localizar e explicar isso para a gente. Um tempinho para esse exercício. Retornando então, pessoal, a gente pode ter como sugestão de resposta, né,
a seguinte afirmativa: a certeza absoluta do personagem com relação a um fenômeno que é relativo, né? Se ele diz que toda certeza é relativa, né? Então, como que ao aluno, quando o aluno pergunta se ele tem certeza, ele diz: eu tenho certeza absoluta. Né? Então, a própria certeza deve ser relativizada e a própria ideia de absoluta tem que ser relativizada também. Então, aqui a gente tem uma situação contraditória, portanto, paradoxal. Né? Vamos para o exercício 4. Então, eu tenho mais uma tirinha aqui, vamos ler aqui o primeiro quadrinho. Zinza. Ser intolerante com os intolerantes não seria também uma forma de intolerância? Não, mas não se deve tolerar a intolerância, pois quando toleramos a intolerância prevalece. É bastante reflexiva essa tirinha, né? Então, a figura de linguagem presente na tirinha é a alternativa A, hipérbole. Será que aqui há um exagero? B, ironia. Será que o que está sendo dito aqui é o contrário do que se pretende dizer, pretende afirmar? C, paradoxo. Será que existem ideias que são contraditórias? Ou D, metáfora. Ai, ai, ai. Será que está fácil? Um tempinho para vocês assinalarem uma das alternativas. E aí, retornando, galera, então é um paradoxo, né? Então, o que é ter tolerância? Ter tolerância é a gente saber respeitar numa convivência com outras pessoas, né? As outras pessoas são diferentes de nós e a gente aceitar essas diferenças e aceitar a convivência com essas diferenças, né? Então, a gente tem uma diversidade humana imensa de pessoas que circulam pelas nossas vidas no dia a dia, né, com as quais a gente interage. Então, como que a gente faz esse exercício da tolerância à opinião diferente, né, à ideia conflitante da nossa? Né? Então, aqui a gente tem um quadrinho que promove aí um pouco de reflexão sobre essa questão numa perspectiva paradoxal, certo? E agora vamos analisar essa tirinha. Venham os que querem um mundo menos egoísta. Observem bem as imagens. No segundo quadrinho, as imagens. E no terceiro quadrinho, alguém lá no meio de várias pessoas, que é para seguir o primeiro ali, né? Diz assim, e o que nós vamos ganhar com isso? Eu vou deixar, né, vocês refletirem um pouquinho sobre isso. E vejam que ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto do seu significado literal. Desta forma, a ironia afirma o contrário daquilo que se pretende dizer
ou do que se pensa. A gente já estudou a ironia, né, em aulas anteriores. Então, observem no primeiro quadrinho, né, e as imagens do segundo, que é a linguagem não verbal, né, e no terceiro quadrinho que a gente tem linguagem verbal e não verbal. Lembrando que a verbal está nas palavras e a não verbal nas imagens. Né? E olha que interessante, né, essa ideia da ironia aqui nessa tirinha. Então, a gente tem aqui mais uma tirinha para a gente analisar. Olhem aqui a ironia no primeiro quadrinho. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Segundo, sarcasmo, chegou cedão para a reunião de amanhã. E deboche, e lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Então, o sarcasmo também é uma ironia insultuosa, zombaria que busca ofender. E o deboche é a maneira de desconsiderar, de desprezar algo ou alguém através da ironia, do escárnio e do desdém. Né? O eufemismo, pessoal, então a gente tem aqui, ele ocorre quando aceita-se e usa-se uma palavra ou expressão em lugar de outra, por diversos motivos, em diferentes situações. Na verdade, é a utilização de vocábulos mais leves e mais sutis, para suavizar determinadas mensagens que precisam ser transmitidas. Exemplos, o homem ficou rico por meios ilícitos. Na verdade, ele estava roubando, então há um abrandamento da palavra aqui sendo utilizada, né? Meios ilícitos, meios ilegais. Segundo exemplo, desta vez você não se deu bem nas provas, querendo dizer que a pessoa reprovou, né? Então existe ali um abrandamento nas palavras, né? Uma forma delicada de dizer. No terceiro exemplo, a pobre mulher passou desta para melhor para dizer que ela morreu. Então, existe ali também uma tentativa de suavizar a situação que aconteceu. E no quadrinho que nós temos ali, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, ela usa ali toda uma estratégia linguística para dizer que ela não fica falando mal dos outros, não é fofoqueira. Apenas ela é produtora de biografias, ou seja, da vida das pessoas, a escrita da vida das pessoas, as biografias orais, faladas, no discurso falado, que não são autorizadas. Ela tenta suavizar ali a ideia de ser uma fofoqueira. Enfim, o que são as figuras de linguagem e por que devemos usá-las? Então, figuras de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. É muito importante saber identificar as diversas figuras de linguagem, pois desta forma é possível interpretar melhor os diferentes tipos de textos. Tá? Então, a nossa aula de hoje foi isso, A gente estudou um pouco mais sobre as figuras de linguagem. E eu agradeço muito a participação de todos vocês. Permaneçam em suas casas se puderem.